Para poder falarmos da filosofia de Spinoza acerca de como, o ser humano adjetiva o mundo, é preciso reconhecer algumas de suas bases. Por exemplo, para Spinoza, tudo tinha um corpo. A água é um corpo, o vento é o corpo. Por exemplo, o som é um corpo, não somente o tato, mas os outros elementos que abordam os 5 sentidos é uma espécie de corpo. O porquê seria corpo? Porque o corpo ele sempre afeta um corpo de uma determinada maneira. É o estilo de ação e reação. Então ele pega a lei de Newton, a lei de ação e reação, e transfere para o comportamento humano. E como isso acontece? Ele verifica que tudo na natureza é corpo. E o corpo nos influencia de uma determinada maneira. Por exemplo, a música. A música ela é uma espécie de corpo. Porque quando você escuta determinadas músicas, as músicas alteram o seu estado de emoção. Algumas músicas te deixam alegres, outras músicas te deixam melancólicas, outras músicas te deixam até mesmo em estado de êxtase, Então ele também verifica, por exemplo, que não só a música que altera o estado de humor do ser humano, quanto os outros determinados sentidos. Então para ele tudo tem uma natureza estritamente corpuscular, são pequenos corpos que nós não vemos. Esses corpos alteram o nosso estado de humor. Mas como esses corpos alteram o nosso estado de humor? A questão até mesmo que Spinoza traça é que o ser humano ele é baseado de conceitos. Então cada pessoa tem uma característica inteiramente particular. O ser humano não seria totalmente perceptível, assim como diz David Hume, ou então como diz John Locke, uma tábula rasa que está pronto para absorver todos os fenômenos que o circundam. Então, partindo desse princípio, o que Spinoza ele diz? Por exemplo, que tudo da natureza tem um caráter extremamente impermanente, E o que seria impermanente? O seu estado não é o mesmo, não há um conceito de essência. O conceito de essência que tem é o ser humano que dá nome às coisas. Aí ele mesmo ratifica, por exemplo, que essas manifestações que nos circundam, que nós não vemos, que está imbuído tanto os 5 sentidos, até mesmo como nossa percepção, ela carimba. Como assim ela carimba? Por exemplo, vemos que tudo tem um estado impermanente, algo te influencia, marca a sua mente e deixa de existir. Por exemplo, toda pessoa age de uma determinada maneira dentro de um determinado conceito. Então, quando essa pessoa, por exemplo, vai estar irascível nesse momento, porque ela foi afetada de irascibilidade, de raiva, e essa pessoa vai te influenciar de uma determinada maneira. Então a pessoa naquele momento de raiva ela bate e carimba uma percepção que a sua mente cria dela. E essa pessoa com o tempo ela passa, vamos dizer assim, não está mais com raiva. Voltou ao seu estado normativo, seu estado normal. Essa percepção que você criou acerca daquela pessoa vai dar uma característica peculiar àquela pessoa. Visto que aquela pessoa afetou de uma determinada maneira, vamos dizer assim, desagradável, você vai falar que aquela pessoa é desagradável. Visto que aquela pessoa te afetou de uma maneira agradável, você vai fazer o quê? Vai atribuir àquela pessoa um caráter extremamente agradável. O que está acontecendo aí na visão de Spinoza? O conceito que você cria da pessoa não está na pessoa, mas sim da impressão que os seus sentimentos teve acerca daquela pessoa. E isso acontece para os demais fenômenos, que
que nos circundam, do qual temos que denominar de bom ou mal. Então, para Spinoza, o conceito de bom ou mal está muito relativo à sensação que eu sinto no momento que eu sou afetado, né, por essa sensação. E essa sensação vai me dando sentidos. Tem uma frase do James, é um psicólogo muito famoso, né? Eu não lembro o nome, mas eu lembrando, eu falo, se eu não me engano é William James, né? Ele fala bem o seguinte, e esse ele é um psicólogo mais ou menos do século XIX, né? Início do século XIX mais ou menos. Ele fala bem assim que os pensamentos alteram, né? Alteram a estrutura cerebral e deixam nele rastros, né? E o que significa? Toda vez que você pensa algo, né, de acordo com o pensamento, você está mudando a sua estrutura cerebral. É como se você estivesse abrindo um rastro, é como se você estivesse andando no meio do mato, no meio da trilha. Então, quando você anda no meio dessa trilha, esse caminho sempre vai ficar aberto. Mas se você deixar de caminhar nessa trilha, sair desse caminho e ir para outro, né, aquela trilha fecha. Então, as sensações, né, na filosofia de Spinoza baseia praticamente nesse princípio. E visto que toda pessoa que te causar mesmo, sempre quer dizer a mesma sensação, você vai atribuir o sentimento que você tem àquela pessoa. O sentimento não é daquela pessoa. Então você está tendo uma apreensão. O que acontece? Você está olhando o sentimento que você sente daquela determinada pessoa. Um outro aspecto também, por exemplo, quando você vê uma pessoa e você se sente totalmente desagradável, né? Aquela pessoa te incomoda, né? Mas dentro da filosofia, né, espinosista, aquela pessoa não é agradável ou desagradável. O que torna agradável ou desagradável é a sensação que você sente daquela pessoa. Então, quando você olha para aquela pessoa, o que você está fazendo? Você está olhando a sensação que você sente através daquela pessoa. Não é que a pessoa é desagradável, é a sensação que você sente aquela pessoa que é desagradável. Aí você nomina aquela pessoa que é desagradável. É por isso que as sensações, elas variam de pessoas para pessoa e as percepções também. Porque, por exemplo, essa mesma pessoa que você pode dizer que é desagradável, para outra pessoa, ela é uma pessoa extremamente agradável. Por quê? Tem outros vídeos até que eu falo, né? Uma frase de Aristóteles: não existe nada que há na mente sem antes passar pelos sentidos. Então o ser humano ele sempre vai interpretar o mundo mediante as sensações que ele tem da realidade, não da realidade em si. Por exemplo, a questão da raiva. Quando você sente raiva daquela pessoa, né? O mais prejudicado em relação à raiva não é você, mas sim a pessoa. Visto que o sentimento que você tem dela é tão desagradável, vai machucar mais aquilo que pertence a você. É aquela metáfora, como se você pegasse um carvão incandescente, né, e vai jogar naquela pessoa. De uma determinada maneira você pode machucar aquela pessoa, mas o mais machucado será você. Por quê? Porque você está alimentando a sensação que você tem daquela pessoa. Então, nós interpretamos o mundo pelas nossas sensações e adjetivamos a realidade de acordo com as sensações que temos dela, né? E a partir daí criamos até o conceito de idealidade, né? Porque toda vez que as pessoas têm o ideal de algo, antes a pessoa tem um conceito daquilo que ela sente, o que seria certo e correto. Então a pessoa pega, por exemplo, o pensamento lógico, né? E a pessoa vai colocar toda essa roupagem do pensamento lógico dentro da sensação que você sente. Então quando você fala que uma pessoa é agradável ou desagradável, você está colocando, né, todo tipo de argumento para sustentar que aquela pessoa é desagradável. Mas isso é um caráter estritamente mental. Então, na filosofia de Spinoza, da mesma maneira que a mente, né, ela influencia o corpo,
o corpo influencia a mente. Por quê? Aquela sensação que você está tendo daquela pessoa vai formatar, né, o seu tipo de pensamento sobre aquela pessoa. E visto que aquela pessoa não está mais perto de você, quando vai falar o nome daquela pessoa, a sua sensação vai ser desperta, né? É a mesma coisa, falando de uma determinada pessoa que você não sente agradável, você vai sentir um ato de repulsa. O que aconteceu? Que seu cérebro formatou aquela sensação que você sente sobre aquela pessoa e você vai atribuir características suas àquela pessoa. É aquela frase também que se diz: se Pedro fala muito de João, quem que você vai conhecer mais? Pedro ou João? Por exemplo, o João você tem uma informação apenas de que João é, mas se Pedro falar muito de João, você vai mais conhecer as características de Pedro do que de João. Se uma pessoa fala xinga inteiramente a outra, você vai ver que a mais desagradável é aquela que xinga, né? Então, essa é a maneira que o homem ele tende a dominar o mundo mediante as percepções que ele teve. É aquela mesma metáfora da água, né? Você coloca um dedo sobre a água e você vai desenhando, né? É lógico, ao mesmo tempo que você desenha, some, né? Você faz o mesmo desenho na água, esse mesmo desenho sempre vai sumir. Na nossa mente não. Cada vez que você passa uma situação similar, entendeu? Vai criando conexões neurais na sua mente e essas conexões neurais vão concatenando, né, conceitos, vão amalgamando conceitos, criando em que aquela situação sempre será desagradável. Então, a nossa mente e o nosso pensamento é sempre formatado pelo meio, né? Então, as pessoas sempre vão falar sobre a realidade, aquilo que pensa e sente sobre ela. Então, essa é a filosofia, né, espinosista, que fala como o conceito de mente influencia a realidade. Então, é o conceito que você tem, né, sobre o mundo, é aquilo que o mundo lhe faz pensar sobre ele. Mas isso, né, já tem algo que já está inteiramente a sua natureza. Essa é a filosofia de Spinoza, que age em contraponto tanto da filosofia de David Hume e David Locke, do qual, né, eu posso até passar nas próximas explicações. Até.